Eu sinto que virei feminista depois que casei. Ai, que saudade desse tema polêmico aqui. Ai, vamos direto pro vídeo. É uma mulher chamada Ivana PL. Ela fez um vídeo falando: eu sinto que virei feminista depois que casei. E aí tá dando uma certa polêmica. E ela tem falado bastante. E falando de maternidade, a gente já sabe que é aquela pauta bomba que vem aí. Vamos direto. Eu não sei o que ela vai falar. Vamos ver se vai ser polêmico ou se a gente vai, no final, concordar. Que é o que acontece normalmente aqui nesse canal. Eu me tornei feminista depois que eu me casei. Né? Eu sinto que eu me tornei feminista depois que eu me casei. Eu olhava para aquelas mulheres falando e militando e pensava: o que falta para essas mulheres é um bom marido, é um bom homem. E aí eu encontrei um bom homem e eu fiquei, meu Deus, as feministas parece que tinham razão. Porque elas falam muito sobre como a mulher, quando casa, se lasca muito e o homem, ele vai para cima, sabe? E eu tenho exatamente essa sensação no meu casamento. Porque assim, existem mulheres, eu vejo que elas eram perdidas e elas, o casamento e o filho deram propósito pra vida dela. Só que eu sempre tive propósito antes de casar e antes de ter filho. Eu sempre tive propósito, sempre, sabe? Na real, tem mulheres que o propósito é casar, o propósito é ser esposa, o propósito é ser mãe, e tudo certo. E aí é óbvio que essa mulher, depois que ela casar, ela vai se sentir, tipo, realizada, maravilhada, feliz da vida, e tudo certo. Só aquela questão, né? Tem mulher que acredita que essa é a única opção de vida dela. E aí se frustra com isso. Agora, se a pessoa sabe que essa não é a única opção, mas ela quer isso, tudo certo, gente. É isso. Então assim, eu sempre fui uma mulher encontrada. Não tava perdida e me encontrei. Não, eu tava muito encontrada. E não acho que mulheres que o objetivo delas, ou que elas se sintam completas, sendo casadas, sendo esposas e tendo filhos, são pessoas perdidas também. Tem essa questão, né? Esse detalhe. E quando eu casei, e até aqui até continuou bacana, mas quando eu tive filho, aí eu me perdi total. E aí, quando eu olho pro meu marido, pra vida do meu marido, e eu olho as coisas que a gente conversava antes de casar e tudo tal, e eu vejo assim, meu Deus, o homem tem conquistado tudo e continua conquistando mais do que quer, sabe? E eu olho pra minha vida e falo, meu Deus, eu só caí. Eu olho pro homem e falo, meu Deus, o homem só vai subindo, e eu sinto que eu só vou caindo. Primeiro, eu, perdi tudo, cara. Perdi minha liberdade, perdi até o meu corpo. Eu já ganhei de volta, mas a base de muito custo, de muito sofrimento. Perdi meu emprego, meu trabalho, sabe tudo. A única coisa que me restou foi a minha graduação, minha pós-graduação, a minha experiência. Eu trabalhei muitos anos com a estética, mas o resto todo se foi. Enquanto o meu marido só sobe, sabe? Então, eu olho assim e falo, meu Deus. Meu Deus. Só que assim, gente, reflexões, pensamentos, coisas saindo aqui, eu não tenho certeza ainda. Tipo, eu pensava uma coisa e aí mudei, igual eu tô falando pra vocês. E agora eu já tô pensando isso, mas pode ser que eu mude pra frente. Mas aqui, olhando pro hoje, eu fico chocada em como as coisas estão acontecendo. Eu sinto que eu me tornei feminista depois que eu me... Nossa, gente. Eu tô meio apavorada porque eu tô lendo aqui os comentários, tá? Nos comentários... Olhava pra aquelas mulheres falando... Cara, é foda. Vamos lá. A pessoa, a mulher, ela cresce acreditando que... Cresce acreditando, não. Vamos lá. Ela cresce ouvindo que o objetivo dela é ser a mantenedora do lar, porque é a divisão de gênero do trabalho, né? A gente tem uma sociedade estruturada, ou pelo menos a sociedade ocidental, é estruturada na lógica de que existe uma família nuclear que se divide entre homem e mulher e prole, crianças, né? E que a divisão do trabalho pelo gênero, né, a divisão sexual do trabalho, diz que o homem provê. Então ele sai, ele provê o dinheiro, ele provê o alimento, ele provê o não sei o que, etc. E a mulher faz com que a casa se mantenha para chegar o provento. E a mulher, ela gerencia. Por que isso acontece? Porque trabalhar, né, a casa
É um trabalho extremamente difícil. Manter uma casa, manter a casa, fazer comida, manter as crianças, né? Fazer uma criança continuar viva, manter uma casa arrumada, limpa, etc. É um trabalho extremamente difícil. Que, se não tem alguém dedicado a fazer isso, ou pelo menos uma comunidade, porque até pouco tempo atrás a gente vivia em comunidade e entendia que muitas pessoas deveriam fazer aquilo acontecer, né? Para os seres humanos conseguirem viver, eles precisam estar em grupo, né? Então, o que fazer? Não faria muito mais sentido, por exemplo, você vive num prédio, num condomínio. Não faria muito mais sentido uma pessoa que cozinha para uma pessoa, para duas ou para três, cozinhar para 20? 2, 3 pessoas se juntarem e elas ficarem responsáveis para cozinhar para o prédio inteiro, e aí outras pessoas ficam responsáveis, um grupo fica responsável por cuidar de todas as crianças? Não seria muito menos trabalho? Porque uma pessoa que cozinha para 1, cozinha para 5. 2 pessoas cozinham para 10. Não seria muito mais lógico terem grupos que fizessem os trabalhos, e aí tem um outro grupo que cuida das crianças, tem um outro grupo que cuida de não sei o quê? Essa é uma organização tribal, né? Quando a gente individualizou a vida, a gente teve que tentar, de alguma forma, nessa individualização da vida, porque é isso, né? Você só precisa, numa lógica dessa, onde poucas pessoas cozinham, você só precisa de uma geladeira, você não precisa de muitas. Para você ter várias casas consumindo milhões de coisas, você precisa ter a lógica de individualizar as famílias. É aí que nasce o conceito dessa família nuclear, né? Até então, se você for em qualquer sociedade tribal, não tem o conceito da família nuclear, não é o mesmo conceito da família que a gente tem hoje, né? Que é esse conceito de a mulher mantém a casa enquanto o homem supre a casa de necessidades externas, né? Tá. Você tem que, de alguma forma, fazer com que isso funcione, né? Então você precisa colocar uma pessoa no papel de gerenciar a casa e colocar uma pessoa no papel de suprir a casa. Até então, tudo certo. Não temos nenhuma questão quanto a isso. Só que existe uma outra questãozinha no meio desse caminho, que tem um trabalho, os 2 trabalhos são muito difíceis, concordam? Tanto trazer a comida para casa, quanto manter a casa arrumada. Só que existe uma desnivelação da importância do trabalho. Porque ao mesmo tempo que um homem que vai para a rua, e aqui vamos tirar o homem e mulher, ao mesmo tempo que uma pessoa que vai para a rua é muito valorizada por ser o empreendedor, o provedor, o etc., a pessoa que fica em casa, e aqui eu estou tirando o sexo, o gênero, etc., a pessoa que fica em casa, ela é vista como uma dona de casa, basicamente uma vagabunda que não faz nada, né? Esse trabalho, que é tão difícil quanto esse, ele é visto como um trabalho menor, enquanto esse trabalho é visto como um trabalho muito fundamental, necessário, enquanto esse trabalho aqui é visto como um trabalho básico, né? Um trabalho onde qualquer um faz. Tanto que, quando a gente passa aí pela Revolução Industrial, a gente passa pelo capitalismo cada vez mais empurrar a mulher fora de casa, né? Porque até então a gente tem essa divisão do trabalho, né? Vamos lembrar que essa divisão do trabalho ela foi feita por gênero. Então mulheres ficam em casa enquanto homens saem. Em algum momento o capitalismo fala, gente, a gente precisa de mulher também na rua. Né? Não dá mais para a mulher ficar dentro de casa. Então, a mulher também sai de casa porque homem e mulher precisam trazer dinheiro para casa porque só o homem não estava dando mais conta. Então, precisa de 2 pessoas trazendo dinheiro. Só que a gente ainda herda essa divisão por sexo do trabalho, onde a mulher também é obrigada. Então, no final das contas, o que acontece hoje em dia é que o homem sai de casa para trazer dinheiro para casa, enquanto a mulher também sai de casa para trazer dinheiro para casa, porque os 2 têm que se juntar para pagar o aluguel, os 2 têm que se juntar para pagar a comida e tudo mais, só que ainda está nas costas da mulher também fazer esse outro trabalho. Então, quer dizer que a mulher que trabalha e ainda cuida de casa é foda pra caralho. Porque ela tem jornada dupla. Ela trabalha num trabalho 100% sozinha, 100% não remunerado e 100% não reconhecido, e ainda tem que ser foda pra caralho no trabalho fora de casa, coisa que o homem não precisa fazer. Então, é muito natural que hoje a gente veja um comentário, como eu vou ler aqui pra vocês.
tá? Eu acabei de abrir esse comentário e vou ler, que é o seguinte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com muito respeito. O que é sucesso para você? Porque hoje a gente aprendeu uma definição muito específica de sucesso. E sem perceber, começa a medir a própria vida por ela. Eu, por exemplo, me sentiria completamente realizada vendo meu marido crescer. Ver ele evoluindo, amadurecendo, conquistando, porque casamento não é disputa de palco. A Bíblia diz que no casamento os dois se tornam uma só carne. Gênesis 2:24. Se somos um, o sucesso dele também é meu. Essa lógica da família nuclear e essa lógica baseada aqui nessa história de a mulher é isso e o homem é aquilo, vai dizer exatamente isso, que esse organismo da família, ele é complementar. Enquanto um traz o trabalho, a outra mantém esse trabalho para ser recebido esse trabalho em casa e que esse trabalho ele vai se gerir numa família, numa casa, certo? A gente só precisa lembrar de uma coisa aqui. Mesmo que você acredite que seja, isso não é algo natural. Isso é algo combinado, culturalmente, se construiu, de que a pessoa que nasce com pepeca fica em casa cuidando de casa. Enquanto a pessoa que nasce com bingolinho, ela sai de casa para trazer o sustento. Isso não é natural. Não vem no DNA da pessoa fazer isso. Isso foi combinado em algum momento, a sociedade falou, vamos fazer dessa forma. Tanto não é natural que quando o capitalismo precisou que a pessoa que nasceu com pepequinha saísse de casa para trabalhar, ela saiu. E ela está trabalhando. Só que, como óbvio, a pessoa que sempre está acostumada a sair de casa não vai aprender a ficar dentro de casa fazendo as coisas, deixou-se nas costas da pessoa que nasceu com pepeca também trazer o dinheiro para casa e ela continuar fazendo o trabalho de casa. Só que hoje se nasce toda uma estrutura de sociedade que tenta, ao mesmo tempo que vai fazer com que essa mulher continue trabalhando, começa a nascer essa ideia da teologia da prosperidade, dizendo que o cara que é milionário e que não precisa mais fazer a mulher trabalhar, volta a construir a ideia de se você já proveu o suficiente, se você é empreendedor de si, se você tem muita grana, se você está arrombando de vender curso na internet de como ficar rico, por que fazer a sua mulher trabalhar? Você não precisa. E aí nasce o conceito da esposa troféu. Nasce o conceito da esposa que só precisa se cuidar, entre muitas aspas. Porque a gente só está resgatando aquela mesma divisão sexual do trabalho, que é a mesma. Não tem nada de novo nisso. É a mesma divisão que a gente volta para fazer a mulher não precisar mais para sair de casa. E aí ela volta para trabalhar dentro de casa. Né? Aí, lógico, tem toda uma outra derivação que é minha mulher também não precisa trabalhar, porque aí eu vou pegar a mulher da família preta. Eu vou botar a minha mulher para trabalhar? Não. É porque aí tem uma subdivisão da função da mulher, que é a mulher que trabalha e a mulher que é um objeto. Ela tem que ser bonita, gostosa, ela tem que me servir na cama, ela tem que me servir como parideira. E do outro lado, a gente pega a mulher preta pobre, que vai sair da casa dela, deixar os filhos dela e a casa dela e o marido dela para limpar aqui na minha casa. Quer dizer, a subdivisão do trabalho doméstico. Resumindo isso tudo, vou terminar o comentário, desculpa. Lá em Gênesis 2:18, fala que a mulher foi criada como auxiliadora idônea. E isso nunca foi sobre ser menor. É sobre ser base, parceria, estrutura. É sobre complementar. O modelo de Deus para a família não é competição, é cooperação. Ser empresária não é pecado. Crescer profissionalmente não é erro. Mas o ideal de Deus para a família nunca foi uma disputa de protagonismo. Óbvio que não foi. Porque não tem disputa quando o protagonismo já está reservado a uma das pessoas. Não tem disputa no momento aonde uma delas já precisa entrar com a ideia da derrota do protagonismo. O protagonismo é do homem.
Talvez o peso que você esteja sentindo não venha da sua vida, mas das expectativas irreais que você criou ou absorveu. Aí aqui você vê o lugar muito curioso, que é o lugar do não, mas a sua insatisfação é porque você introjetou uma coisa na sua cabeça de que você precisa ser algo que você não precisa. Percebe aqui como a gente constrói uma ideia de calma aí, mas você acreditou numa coisa que você não precisa. Como se o fato de você acreditar nisso que fosse a tal ideologização. Mas, na verdade, você, mulher, você não está aceitando o lugar natural que você precisava aceitar, que é o lugar da subserviência. Isso que é natural para você, é isso que Deus disse que você precisa fazer. Mas você ouviu, lavaram a sua cabeça e disseram que você precisava ser protagonista da sua vida. Você precisava ser independente. E é por isso que tanta mulher está infeliz. Porque essa mulher está o quê? Exercendo da sua energia masculina, está invertendo a energia dela. Porque a energia natural dela é a energia da subserviência. E é por isso que essa mulher está tão infeliz. Não é porque existe toda uma estrutura que ao mesmo tempo que espera que ela seja independente, né, muitas aspas, também espera que ela dê conta no lar. Porque é aquilo, colocam a mulher no lugar de você precisa ser independente, seja feminista, mas ao mesmo tempo o homem não vai limpar a sua casa. Porque a gente não está ensinando para o cara que ele precisa fazer isso. A gente está falando, mulher, seja independente. Mulher, realmente vá atrás das suas coisas. Mulher, trabalhe. Só que quando você chegar em casa, você vai ter que tomar no seu cu e você que vai lavar a louça. E você que vai limpar as coisas. E você que vai cuidar da criança. Porque se você não cuidar, a sociedade vai dizer que você é uma péssima mãe, que você é uma péssima dona de casa, que você é uma mulher que você não presta para nada. E aí, depois de criar toda essa estrutura, a gente vai dizer, mas você está infeliz? Você está se sentindo triste de depois você ter entrado num casamento e você agora não tem mais a sua vida? É por isso que você precisa se resignar ao seu trabalho de mulher. E aí eu volto aqui no início, ó. Deixa eu terminar. Talvez seja sobre alinhar o que você chama de sucesso com a fase que você está vivendo. Me perdoe se não fizer sentido para você, mas espero do fundo do coração que te ajude de alguma forma. Você, mulher, precisa alinhar a sua expectativa de sucesso. Porque a sua expectativa de sucesso deve ser deixar o homem ter o sucesso. O seu sucesso é ver o seu homem crescer. Aí eu vou repetir aqui para vocês uma coisa. Tá tudo bem se você está numa família aonde você combinou com seu esposo de que o sucesso é ver o sucesso dele crescer. Tá tudo certo, nada contra. Mas faça isso de forma consciente. Não faça isso porque você acredita de que esse é o seu papel. E essa é a única coisa que você deveria fazer na sua vida. Se você acredita e se você vê de uma outra forma, tá tudo certo, tá infeliz também. Tá bom? Vamos ler os comentários? Aqui tem comentários do Twitter. Sempre acho um erro, e eu sendo um homem casado, ver esposas abandonarem partes importantes da sua vida por um casamento. Eu sempre incentivo minha esposa a estudar. Ela está perto de terminar o mestrado dela. Casamento não é seguridade para nada. Esse é o problema. Sim, mulheres não devem abandonar partes da sua vida para entrarem num casamento. Só que o problema é, quando a mulher entra num casamento e ela vê que ela tem 1 milhão de responsabilidades, ela vai se sentir obrigada a abandonar. Sabe por quê que a mulher se sente obrigada a abandonar partes dela do casamento? Porque aquele pratinho vai cair. E pelo homem não se sentir obrigado a abandonar nada pelo casamento, que a mulher que desde pequena foi ensinada que tem partes do casamento que são responsabilidades dela,
E que quando ela assume essas responsabilidades, ela começa a perceber que ela não tem condição de fazer outras coisas, e ela vai sim ter que assumir aquilo. E do outro lado, ela tem uma pessoa que não se vê obrigada, porque nunca ouviu na vida dela que ela tem que abrir mão dela para... E aí a pessoa que eu digo aqui, o homem no caso, como o homem nunca ouviu que ele precisa abrir mão de coisas dele para o casamento, aquela mulher vai olhar uma criança indefesa ou uma pia de louça enchendo na pia, ou a louça ali se empilhando, ou o pó ganhando dois dedos na casa, e ela vai fazer alguma coisa. Porque a sociedade diz que ela tem que fazer alguma coisa, porque ela aprendeu a vida inteira que ela tem que fazer alguma coisa. Então você, homem, que lindo que você... E não estou falando que é o caso dele aqui, especificamente, tá? Estou aqui falando de uma forma geral. Lindo que você faz a sua esposa querer estudar. Mas a questão é, a sua esposa tem tempo para estudar? Ela consegue estudar? É sobre isso um pouco. Casamento é cooperação. Mulheres modernas veem como competição. Melhor ficar sozinho do que aceitar o jogo da Guerra Fria que elas criam. Não é cooperação. Não é competição. É cooperação do nível de... Olha... A felicidade, o sucesso, o ser empreendedor, o construir algo na vida é a minha parte. Você quer cooperar? Fica com o resto que eu deixei. Mas você quer competir comigo e fazer aquilo que eu vou fazer? Por que você quer cooperar? Por que você quer competir? Eu estou te dando a oportunidade de cooperar comigo e a gente ser um casal maravilhoso. Olha aqui o trabalho que eu estou deixando para você fazer. Ah, mas aliás, na hora de separar, eu vou dizer que quem botou dinheiro em casa fui eu. Eu vou dizer que quem comprou a casa fui eu. Eu vou dizer que quem comprou o teu carro fui eu. Eu vou dizer que a vida inteira você foi uma dondoca vagabunda. E que quem botou dinheiro aqui, quem botou dinheiro para você comer fui eu. E que você deveria agradecer por isso. E que quando a gente se separar, eu vou pegar todo o meu dinheiro e contratar um monte de advogado para te deixar uma fudida, sua filha da puta. Mas até lá a gente vai cooperar bastante. Mas na hora de separar é tudo meu. Tá bom? Então tá bom. Acostume-se com isso. Tu vê, ela só liga para coisas materiais, o ego dela. Ela encara o marido como um inimigo, o filho como um asset. Quando ela vê o marido bem sucedido, o filho não gerando lucro, ela fica frustrada. Ela tem que mais agradecer que o marido dela ganha muito dinheiro para ela poder ficar em casa cuidando. E quando eles separarem, o trabalho dela não remunerado vai continuar não remunerado. Larguei uma faculdade na Austrália para casar e me tornar mãe. Não tenho graduações, emprego ou nada para mostrar como sou foda. Mas não estou perdendo. Todo dia que passo com a minha família é um ganho. Meu marido só cresce na carreira e a vitória dele é nossa. Não tento competir com meu marido sobre quem ganha mais títulos ou dinheiro. Que mulher patética. Coitado do marido. E eu desejo que você continue casado o resto da sua vida. Aliás, desejo que seu marido nunca faça nada que você queira discordar no relacionamento. Sabe por quê? Tem um monte de mulher hoje em dia que aceita ser chifrada, ser corna, que o marido faça um monte de merda e ela fala, mas isso é coisa de homem. Porque se ela sair desse relacionamento, ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás. É lógico que você não vai ver o crescimento da carreira do seu marido como uma vitória, você não vai ver isso como uma derrota. Lógico que vai ser uma vitória. Porque até então, por enquanto, vocês estão dividindo tudo. E no final, inclusive durante o seu relacionamento, o seu marido ainda vai achar que ele está te bancando. Porque você é só uma dondoca que está em casa. Ele acha que está te bancando. Ele acha que ele crescer na carreira dele é mérito 100% dele. E não é mérito dele chegar em casa e não ter nada para ele fazer, e só ter uma comidinha para ele comer e uma cama para ele deitar. Uma cama que o travesseiro é você que limpou, ou que o lençol é você que trocou. Que tudo que ele nem é tão invisível ao olho dele, o seu trabalho, que na hora
de pagar as coisas, ele vai ainda reclamar. Ele não vai achar que metade é seu. Porque o seu trabalho não vale de nada. Quem cresceu na carreira foi ele. E quando você se separar, e quando ele começar a achar que você tá feio, a bunda tá caída, teu peito caiu, e ele pegar uma novinha, vai te restar duas coisas. Ou aceitar e falar, é coisa de marido mesmo, é coisa de homem. E você tem que torcer para ele não cansar de você. Torça bastante. Porque o Leonardo DiCaprio existe, tá bom? E foi pensando assim que levei chifre e fui trocada por uma mulher 14 anos mais jovem. Me vi sem emprego, sem faculdade, sem profissão, sem nada. Mesmo que seu marido seja provedor no caso, você não deveria se diminuir para caber nessa relação. Quando separar, ele vai continuar com o emprego dele. E quem é que vai pagar pelo tempo que você ficou em casa? Largou a faculdade para se casar com um homem que acredita que você não é gente e não deve ter direitos. Realmente, amiga, é um ótimo futuro e vai dar tudo certo entre vocês, pode confiar. Essa aqui respondendo a menina que falou sobre todo dia que passo com a minha família é um ganho, meu marido só cresce na carreira e a vitória dele é nossa. Até ele decidir que não é mais. Ninguém... Aí, de novo, a outra pessoa respondendo. Ninguém começa um relacionamento esperando o fim. Mas é essencial que nós, mulheres, tenhamos sempre um plano B. Sim. Mulheres, por mais que seu casamento pareça perfeito, tenham uma reserva de emergência só sua. Um dinheiro que é só seu. Um diploma, uma qualificação profissional. Não tem como saber o dia de amanhã. Inclusive, mulheres, sempre quando você puder... Se só o seu marido ganhar dinheiro e você não ganhar, tenha uma conta separada. E sempre mande dinheiro para essa conta e não deixe ele saber. Isso não quer dizer que você ama menos ele. Só quer dizer que o dia que ele não quiser mais olhar na sua cara, que esse dia, por favor, nunca chegue, mas quem sabe esse dia chega, se prepare. Porque quando o amor acaba e o advogado começar a lidar com a relação de vocês vão ver, vocês nunca imaginam que vocês estão dormindo com um inimigo. E, de novo, não estou falando que você deve odiar a pessoa que você está. Mas quando o amor acaba, ninguém acha que você merece metade das coisas por você ter ficado em casa e ter aberto mão da sua carreira. Ninguém acha. Tá? Vamos ver aqui, ela continuou falando. Eu me perdi no casamento e na maternidade. Mesmo com terapia, tem sido difícil pra mim aceitar o que a maternidade e o casamento fez comigo. Eu lembro que eu era uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito pra cima, uma pessoa alto astral, que fazia graça, que, sabe, era fazer piada, que ria. Hoje em dia eu olho pra mim e eu não encontro nada disso mais. Eu olho pra mim e eu vejo que um brilho se foi. Porque eu sempre tô mal-humorada, eu sempre tô estressada, eu sempre tô super reativa, eu sempre tô assim, com cara fechada, eu estou sem paciência, então antes eu dava bom dia, e tal. E hoje em dia eu olho na cara das pessoas, não falo nada e não tenho vontade de falar também, como se eu tivesse sem energia também, sabe? E tudo isso, gente, tudo isso começou desde o dia que eu descobri que estava grávida, pois descobri que estava grávida a partir de um mal-estar desgraçado, entendeu? E aí, então, a minha vida mudou. Cara, eu passo... Ai, Ivana, você sabe tudo isso, por que você não muda? Eu não tenho forças. Sabe que você não tem força? Você tem isso aqui, te resta isso aqui de energia, e você precisa focar essa energia. Você não pode desperdiçar fazendo esforços que você não quer, você precisa de esforço. Tipo assim, não é que você não quer, que não vão, tipo assim, que não vai matar ninguém, sabe? Então, o resto de energia que me sobra, eu foco no que dá, no que é mais necessário. É uma... Como é que pode chamar? Tipo uma redistribuição de energia. Isso aqui dá pra eu focar, isso aqui não dá, isso aqui jamais, isso aqui eu não quero nem perder meu tempo, sabe? Mesmo com terapia. Uma coisa que também é importante lembrar. Graças a Deus, a lei existe. E ainda assim, muita gente, o dinheiro dá muito poder. O dinheiro dá muito poder para muitos homens conseguirem foder a mulher na hora da separação. Mas ainda assim, graças a Deus que a lei existe. Porque é isso.
O dinheiro, eu nunca vou fazer isso com você, amor. Não, tudo que a gente está construindo é nosso. Não, eu não pago o seu cartão de crédito, porque você não está ganhando uma mesada. O dinheiro que eu ganho também é seu. Isso tudo só existe quando o amor existe. Quando resolverem acabar, quando ele achar que você não tá gostosinha mais o suficiente, quando ele achar que você já tá chata pra caralho, o amor acaba e aí ele vai fazer de tudo pra tirar tudo de você e que você saia sem nada. Porque no final o cara acha que foi ele que trabalhou sozinho. Eu trabalhei, eu consegui tudo, eu que saí de casa todo dia, eu que montei essa empresa, eu que sou um empreendedor, eu que lutei, eu que fiquei sem dormir. Por que essa vagabunda agora que ficou a vida inteira só comendo do meu dinheiro, só comprando bolsinha com meu dinheiro, só fazendo nada, fazendo unha e o cabelo que inclusive se você não fizesse ele te chamava de feia, porque foi só ela que ficou gastando meu dinheiro com coisa fitness, mas toda vez que você ganhava 1 quilo ele falava que você estava gorda. Porque o trabalho, o dinheiro que você gasta dele ficando bonita, é o preço que você paga para ele não te chamar de feia e não dizer que você está deixando de se cuidar. Então, graças a Deus que existe a lei. Que no final, quando ele achar que não suporta mais você, ele vai ter que responder pela lei e dividir metade de tudo aquilo que ele construiu. Mas aí o cara consegue ter um monte de formas de esconder o dinheiro dele para não te dar. Outra coisa muito importante, que é importante lembrar. Tem um monte de cara que se acha foda pra caralho, mas que não aguentava uma semana sendo mãe. Ser mãe é um trabalho mais difícil do que 80% dos trabalhos desses borra-bota que sai pra rua achando que tá trabalhando. Mas tem pouquíssimos trabalhos, é pouco. Tem pouco trabalho na sociedade mais difícil do que o trabalho de ser mãe. Pouquíssimos. Trabalho de ser mãe não tem final de semana, trabalho de ser mãe não tem 8 horas diárias, não tem 44 horas semanais. Se você erra, a criança morre. É 1 milhão de expectativas em cima do teu lombo. Não tem, meu amor. E outra coisa, não dá para se demitir, não tira férias, não dá para dar atestado, nada. Então, o arrombadinho que sai de casa para vender cursinho de coach não trabalha 1/10 do que trabalha a mulher dele que ficou em casa cuidando da criança. Mas na hora de separar, ele vai achar, porque no final das contas o dinheiro dá poder. O teu filho não te paga para você ser mãe dele. Mas o empregador do teu marido paga ele. E no final, quem tem poder é quem tem o dinheiro na mão. Se liga. Eu falei sobre isso em outro vídeo. Seu marido, você virou mãe e tem a sensação de que você só cai enquanto seu marido só cresce. Eu falei sobre isso em outro vídeo, sobre como eu tava me sentindo mal pelo fato de que marido e vejo que, poxa, ele tá conquistando tudo que ele sempre quis e ele está indo pra frente e a cada dia ele vai mais e lá. E eu me sinto totalmente ao contrário. Porque ele tem realizado os seus objetivos, os seus sonhos. E eu, não. Tem cuidado do filho dele, que é seu também, óbvio. Será que ele valoriza o trabalho que você tem em casa tanto quanto? Porque se ele tá realizando os sonhos dele, será que ele também está entendendo que com esse dinheiro que ele está fazendo na rua enquanto você está em casa, você também precisa realizar os seus? Este cara ganha dinheiro porque você está em casa. Metade de tudo que ele ganha você merece, ele não tá te dando nada. Se ele paga a porra do seu cartão de crédito, é obrigação desse filho da puta. O cara não tá te fazendo nenhum favor de bancar você também. Nenhum. E sim, eu já sou... E zero ódio a homem, tá, gente? Tá tudo certo, eu adoro.
Formada, eu já sou pós-graduada, eu já tive meu negócio, mas eu tive que pausar para cuidar da minha filha, porque na minha cabeça... Ele pensou em pausar? De novo, gente, não estamos demonizando ninguém. Mas por que no final das contas foi ela que pausou a carreira e não ele? Esses anos iniciais, que é o período que ela tá, o melhor é que um dos pais estejam com ela, entendeu? Então, no caso, eu ganhava menos do que ele, então obviamente quem deveria parar era eu, né? Mas a questão não é o meu marido estar indo pra cima, não é o meu marido estar realizando os sonhos e como isso me machuca, como isso me prejudica. Não, isso só me beneficia, graças ao Senhor bom Deus. O problema é, eu não posso estar fazendo o mesmo. Nossa, olha um comentário. Não entendi. Você acredita que um dos pais precisa estar com o bebê e tem a oportunidade de fazer isso, o que é um privilégio, mas ao mesmo tempo não queria ter pausado sua carreira? Ô, meu amor, não entendi. É um privilégio ficar em casa? Trabalhando sem ganhar nada por isso? E tendo seu trabalho menosprezado? É esse o privilégio? Sabe qual é o privilégio? É você só chegar na hora de brincar com a criança. Esse é o privilégio. Mesmo. Eu gostaria de estar fazendo igual. E eu não posso. Por quê? Porque eu acredito que um dos pais precisa estar com o bebê. Entendeu? E como eu era a que ganhava menos, essa pessoa sou eu. Então, você tá reclamando. Não, estou desabafando, estou contando, estou conversando, estou abrindo aqui e tal. Isso aqui. É isso, entendeu? Não tem um errado, um certo na história. Existe uma situação que é desconfortável e eu estou comentando. Comentando que eu também queria estar crescendo, que eu também queria estar evoluindo meu profissional, que eu não queria ter dado uma pausa na minha carreira, tendo algo que era meu, tendo a minha individualidade, que é uma coisa que eu gosto, mas que agora não dá. Ponto. Você... Nossa, gente, eu tô apavorada lendo os comentários. Amiga, eu passei o mesmo luto que você tá vivendo. Parei um ano em casa pra maternar e dói, é bem difícil. É difícil aceitar que a nossa vida mudou radicalmente e que agora vivemos cansadas, preocupadas, sobrecarregadas. O segredo é ressignificar essa nova fase e aceitar que a vida mudou. Nunca mais voltará a ser como antes. Aceite esse fato como eu aceitei. Eu reclamava muito, depois eu entendi que isso só piorava a situação. Quando você descobriu que estava grávida, o cara que te engravidou parou em algum momento para pensar que talvez a vida dele tenha mudado e que nunca mais a vida anterior vai voltar? Ou esse peso só cai na cabeça da grávida? Por quê? Normalmente, quando o cara sofre disso, é que ele acha que vai ser foda ter que pagar a pensão. E aí ele nem vai pagar. Às vezes acaba até no Big Brother. Olha, essa aqui é boa. Essa sou eu. Minha psicóloga já me disse isso, que eu tenho inveja. Não concordei muito por aceitar esse sentimento. Não é tão fácil assim. Mas deve ser isso mesmo. Só quem tem as nossas questões mesmo somos nós. Amiga, pega o CRP dela e denuncia pro conselho. Porque essa pessoa não tem que ser psicóloga, não. Viu? Pode denunciar. Tá liberado. Eu não sei o quê. Mas, querido, você pode ter o homem mais maravilhoso do mundo dentro de casa. O paizão e tudo tal e não sei o quê. Mas, querida... Olha só, peraí. Mas é o seguinte. Se o seu marido sai para trabalhar e você fica dentro de casa, é você que vai cuidar. Entendeu? Tipo, essa princesa está com o dente... Cadê o dente? Mostra! Está nascendo o dente, ela está super enjoada. O meu marido está trabalhando. E sou eu que tenho que aguentar o enjoo, entendeu? O enjoo. Quem é a menina mais linda? Então, o pai faz. Ok, mas quem fica com a criança? Vai ser. E na maioria das vezes é a mulher. Então acaba que o filho é da mãe. Aí, tipo assim, tem horas que ela só quer a mim. Ela só quer eu.
Porque ela fica comigo sempre e ele tá acostumado comigo, então ela só quer a mim. Então o filho é da mãe. E que loucura, né? As pessoas terem dificuldade de entender que ela falar isso tudo e reclamar da divisão sexual do trabalho e de reclamar do fato dela ser obrigada a fazer um trabalho que deveria ser dos dois sozinha. As pessoas acham que ela tá falando mal da criança. É dificuldade cognitiva mesmo? A pessoa achar um negócio desse? Que ela tá falando mal dessa criança? Que ela não gosta da filha? Ai, ai. Gente, tem outros vídeos, mas eu não vou assistir, não. Eu acho que já deu. Olha isso aqui que o YouTube me deu. Depois eu mostro pra vocês. Muito lindo, né? Vocês que me dão essas coisas, tá? O YouTube me deu essa plaquinha também aqui, ó. Olha que bonito. É uma plaquinha com meu nome. E atrás tem, ó, os números do canal. Me avisa se vocês quiserem ver a minha jaquetinha. Ela é linda. Avisa que no próximo vídeo eu mostro. Ai, como é bom ser uma mulher youtubeira. Beijo.